Galera! Eita, o nosso podcast tá bombando, hein? 51. E vamos nós. E vamos nós? E vamos nós. Chamei a cara, tudo eu falo vamos nós. E vamos nós, gente, para mais um episódio aqui do nosso podcast Elas no Esporte, onde a gente conversa com mulheres envolvidas no esporte. E é muito bacana, e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, você tá satisfeita porque você tá tendo a oportunidade de conhecer. Se você não conhece, ou então você está tendo a oportunidade de ver, que é muito bacana a gente abrir esse espaço aqui para essa mulherada toda. Eu me sinto muito honrada e representado, né, por essas mulheres, por essas meninas que passaram aqui pelo nosso Elas. E é muito bacana a gente contar a história delas. E vai ser mais uma espetacular. Cris, né, Silveira? Simbora para mais uma, né? Tem muita história para contar. E toda vida que vem, toda convidada nova tem mais história diferente, né, Denise? É muito legal isso. Que história... Ixi, eu tô copiando lá. Eu ia dizer, que história é essa, gata? Show. Eita, não pode copiar, não, né? Se eu tô copiando, não sei. Problemas. Né? Bora, gente, é o Elas no Esporte. A gente não copia, não. Aqui é a original, tá? Aumenta o som e aperta o play que nós estamos no ar. A gente vai conversar, menina, eu nem sabia que ela tinha uma descendência alemã, tão chique. Está vendo ela no campo, né? A zagueira, a Karen, né? Grandona, né? Toda no Ceará, no Vozão. A Karen de Freitas Lang Rocha, gente. A Karen, ela teve passagens aqui, o currículo dela é bem vasto, tá, gente? Pelo Santos, Rio Preto, Vasco, Duque de Caxias, né? Já foi e voltou pro Duque de Caxias lá no Rio de Janeiro, não é isso, Karen? Botafogo, do Flamengo aqui da Marinha, Botafogo da Marinha também, e passou 2 anos aqui no Ceará. Eu queria trazer esse recorte do Ceará, claro que ela vai falar da trajetória dela. São 3 anos. 3 anos no Ceará, né? Fala aí no microfone. Não me corta, não. Foram 3 anos. 3 anos no Vozão de Porangabuçu. E durante esse recorte de 3 anos no Ceará, gente, ela passou por todos os processos, tanto da formação da equipe do Ceará. Claro que ela vai falar sobre a trajetória dela, mas eu queria que a gente trazer em debate aqui o Ceará. Sim. Que ela passou na formação da equipe, as mudanças de técnico, né? Trabalhou com o Sérgio Alves, né? Sim. Com o Erivelton, né? Agora nessa reta final. Teve mais Jorge, um também, no meio, entre eles dois. Foi o Jorge. Foi o Jorge, né? E ela passou por esse processo de formação de equipe feminino. Passou pelo processo de título brasileiro. O único título brasileiro da categoria do futebol mesmo, a gente pode falar assim que o Ceará tem, do futebol, é o feminino, mas é o Campeonato Brasileiro. Passou por todo aquele processo também de, né, se desestabilizou a equipe e agora ela está encerrando a carreira e vai falar pra gente também o pós, né? Que eu já vi o caderninho dela ali, Cris, com a formação tática. Eu achei mó jeitão de técnica, viu? Eu achei assim, bem... Ah, meu Deus. bem, a gente pode dizer... Deu a dica, né? Deu a dica. Então, assim, é bacana a gente falar. E hoje eu acho que a poeira já baixou, né, Karen? A gente pode até... Não é comentar. Eu acho que o que passou, né? O Ceará teve toda... talvez toda o motivo, né? Teve a história de terminar o futebol feminino, depois não, vai ficar com a categoria de base, né? Encerrou o trabalho profissional. Tiveram os motivos, onde a gente já falou várias vezes aqui, não só no podcast, mas também na nossa programação esportiva. Mas eu acho que hoje, com a cabeça mais fria, a gente pode fazer uma análise, né, de tudo que foi feito e não sei se a gente pode lamentar, se a gente pode sorrir, se a gente pode ter esperança, né, que algo melhor também possa acontecer quando se trata de futebol feminino, envolvendo o Ceará, que foi a última equipe que você atuou. Seja bem-vinda aqui ao nosso Elas, tá? Obrigada, meninas. O prazer é todo meu. Denise e Cris, eu tô aqui para poder contribuir, assim, né? Um pouquinho com a minha experiência, com tudo que eu vivi, e poder falar do futebol feminino, que é a minha maior paixão. O futebol em si, né, o esporte, é a minha maior paixão. E é lógico que quando se fala de futebol feminino, a gente tem que levantar nossa bandeira, a gente tem que lutar, a gente tem que mostrar que as mulheres sabem jogar futebol e têm força, assim, para continuar representando, né, os clubes com honra, como assim eu representei o Ceará. É a minha maior paixão aqui no Ceará, no estado, né? O Ceará foi amor à primeira vista, eu sempre falei isso, e então eu tenho gratidão demais por ter representado esse clube, por ter colocado o Nordeste no lugar onde que eu acredito que
que deve estar entre os maiores do Brasil. E é isso, eu tô aqui assim, preparada aqui para vocês, para as perguntas, e vamos lá. Que coisa boa. A gente vai falar do Ceará. E uma coisa que me chama a atenção ainda, Cris, é quando a gente traz mulheres envolvidas aqui no futebol, principalmente, olha, que a gente espera lutar por melhorias, a gente espera, que ela falou agora, né, de ter esse espaço, que é uma coisa que deveria acontecer tão de forma natural, né, gente? Essa situação às vezes me intriga, sabe, Cris? A gente no futebol ainda tem que lutar para ser reconhecida nesse espaço, né? Que é eu uma acho coisa que essa é a força da mulher, né? Eu acho que é a luta da mulher, né? que não A gente nasceu para precisava. lutar, né? Ainda bem, nasceu eu acho que pra é por isso provar, que pra nós, lutar. acho que é por isso que nós somos fortes e Com resistentes, né? Também pode ser Deus tenha preparado dessa forma, gente, sabe? Mas eu fico às vezes um pouco intrigada, gente. Poxa, é uma coisa que deveria ser naturalmente, sabe? Você tem uma competente, você trabalha, você faz Sim. um trabalho bacana, você é uma boa atleta. Aí você tem que lutar para mostrar que é boa, sabe? Eu não sei se eu tô ainda um pouco sentida em alguma coisa, mas eu fico certo intrigada, Na verdade, sabe, não gente? era para ser, mas isso é um estado normal, tá? Que é um estado normal, né, A gente? gente sempre tem essa sensação que a gente tem que provar que a gente é capaz, né, de ser forte, de realmente vencer, né, os objetivos, tudo que colocam nas nossas vidas. Então, assim, isso daí se torna até normal, natural, né, pra gente. Se a gente for parar para pensar, no futebol masculino, a concorrência é muito grande e o espaço também é pouco, mas o espaço pouco lá ainda é muito maior do que o que é oferecido no feminino, né? Então, a disputa é muito maior, digamos assim. E é uma coisa histórica também, né, Denise? Porque a gente teve aí um espaço em que as mulheres não puderam praticar futebol durante 50 anos, praticamente, né? Então, ainda há essa visão ainda muito deturpada de que o futebol feminino não é igual ao futebol masculino, no sentido de, jogam de um jeito, jogam de outro. Na verdade, cada jogador e jogadora jogam de um jeito, né? Se a Cada gente for- pessoa tem a sua... individualidade. É. Então, assim, as jogadoras, elas lutam dentro de campo, né, pelo seu espaço, que todo mundo faz dentro da sua profissão, mas também precisam lutar fora de campo, junto com as equipes, para poder ter mais reconhecimento, ter mais apoio, ter mais condições de trabalho, visibilidade, tudo isso, né? Mas é um processo, aos poucos a gente vê isso melhorando, digamos assim. A gente vai ter a Copa do Mundo em 2027, né? Eu acredito que muita coisa deve mudar, acredito que para melhor daqui para lá. Tomara que tenha jogos aqui, hein? Não, já tá certo já. A Arena Castelão, em Recife, Pernambuco, a Arena Pernambuco, né? E a Fonte Nova lá em Salvador, né? Eu vi esses três cidades aqui, né? Com bastante potenciais, né? Do Nordeste para sediar jogos. São 10 dos 12 estádios, né, da última Copa do Mundo, Isso. acho que menos a Arena da Baixada e a Arena Pantanal. Então o Castelão também tá, né? No Castelão vão ser 6 jogos, não é isso? Eu não sei exatamente, mas eu É. sei que São 5 Aqui no jogos Ceará da vai fase ser de 7. grupos e um jogo das oitavas de final. Que bacana. Estaremos todas lá. se Deus 2027. quiser. No instante passa, né? Bora voltar a falar sobre a nossa amiga aqui, essa trajetória. Tava dando uma olhada aqui no currículo dela, gente. Eu vou puxar de 2020 para 2023. Vice-campeã da equipe com o Ceará. 21 campeã cearense. 22, o título do Campeonato Brasileiro, que com minha amiga, e esse título, hein? Vamos falar sobre esse título. 2022 campeã cearense, 2023 também campeã cearense. Também teve todo aquele processo do rebaixamento, enfim, aquela situação chata das goleadas. Eu acho que o momento, quando eu digo poeira baixou, dá para refletir tudo o que aconteceu, né? Uma formação de equipe. Por que você chegou no Ceará? Então, eu estava, né, no Flamengo, Marinha, eu era militar, eu fiquei 8 anos como militar, 3º sargento, e nesse período eu representei alguns clubes, né, que foi primeiro o Vasco, daí depois Botafogo e Flamengo. Legal. E o Flamengo, eu estava no último ano já de pandemia, e aí encerrou, né, meu contrato com a Marinha, então eu teria que esperar algum tempo para poder fazer um novo contrato com o Flamengo. Então, nesse período, eu pedi
algumas atletas que estavam lá comigo, que era a Michele e a Baiana, Edna Baiana. Elas vieram para cá e aí eu peguei e brinquei. Ainda tinha, né, Você essa já conhecia coisa. aqui Já. o estado? Não conhecia. Era o sonho da minha mãe, a gente sempre brincava, né? Mas Sua mãe mora assim, aqui? Não, Ou não. Sua mãe mora no Todo mundo mora em Curitiba. Eu sou a única que sou a ovelha, né, perdida. E aí eu peguei e falei com a Michele. Falei, Michele, será que tem aí tem como eu jogar aí com vocês? Eu fiz uma brincadeira com ela. Ela falou na época, o César Molina, né, que era o supervisor. E aí eu mandei o currículo, né? Ele pediu o currículo, mandei. E ele me fez uma proposta. Aí eu falei para ele, eu vou ficar então até início de janeiro. Então era o período que nós iríamos jogar para o acesso, né? Alguns jogos e o acesso daquele ano. E, enfim, e aí não ia pegar o cearense, eu não ia jogar o cearense. Então era o período que eu estava em conversa, né? A minha empresária estava conversando com o Flamengo, então eles me liberaram, tal, foi tudo tranquilo. Só que aí o César pegou, assim que ele me conheceu, ele falou, cara, você vai pisar aqui, você vai se apaixonar. Eu falei assim, César, será, né? Porque eu sou louca pelo Rio de Janeiro também, né? Eu fiquei 12 anos no Rio, então era uma coisa assim muito forte, né? Aí cheguei aqui. O nosso ar é diferente. Vou te falar. Não? A nossa quintura é diferente. Eu não sei o que aconteceu assim, eu me apaixonei. E logo em seguida eu fui para um jogo, né? E conheci o Sérgio Alves marrento. Ora. Eu amo ele, tá? Mas é marrento, a gente também gosta, mas é marrento. Ô, bicho barrento. E aí, ele com aquele jeitão fechado e tal, daí ele conversou comigo e eu tinha ficado um período sem treinar. Daí eu falei assim, Sérgio, ele perguntou pra mim, né, eu vou te usar, tal, no próximo jogo. Eu tinha alguns dias só de treino, né, daí eu falei, Sérgio, eu tava parada. Time que se ganha não se mexe, né, que era a equipe que já estava aqui no Ceará. Aí ele, não, daí nós fomos jogar, aí ele me usou um pouquinho e tal, daí depois que ele foi me colocando, né, mas nos primeiros treinos, assim, eu falei pra ele, me olha primeiro, né. Vamos devagar, não tira conclusões, porque às vezes não gosta, né, Sim, sim. sei lá, eu deixei ele à vontade, né, em relação a isso, pra não se sentir, né, como uma pressão, né. E acabou que deu certo, a gente ficou amigo e tal, só que daí, infelizmente, a gente bateu na trave com o Botafogo. Com o Botafogo. Aí, beleza. Daí, nisso, aí já começou a ter essa mudança de equipe. Tinha uma equipe que já estava no Ceará, né? A equipe que jogava. E aí, eles começaram a fazer uma reformulação. Eles começaram a trazer outras meninas e dispensar algumas. É por isso que eu falei que eu participei um pouquinho, porque foi na época que eu cheguei de fora, né? E foram mudando algumas atletas. E aí... Que é um processo natural, né? Essa troca, sim, né? Sim. E aí foi dando um outro corpo, né? Para a equipe e tal, para a gente disputar o Cearense. Só que o Cearense estava logo em seguida, por causa da pandemia, né? Tinha parado, então iniciou no início de 2021, o campeonato de 2020. E aí a gente foi disputar a competição e aí acabou que a gente bateu na trave, né? A gente perdeu pro Fortaleza nos pênaltis, alguma coisa assim. Eu não lembro. Esse é o estadual. O estadual. Isso. Aí, beleza. Aí aconteceu isso. Aí fomos para a segunda temporada já de 2021. Aí eu acredito que... perdemos o Cearense. Daí o Sérgio Alves acabou saindo e entrou o Jorge. E aí essa equipe que começou, né? Que teve essa mudança aí, a gente... começou a treinar para a segunda temporada, né, no caso. Então, assim, eu peguei a primeira e a segunda temporada juntos. E aí também, daí fizemos um excelente campeonato e tal, só que batemos na trave contra o Crespon. Aí perdemos, o único jogo que a gente perdeu foi contra o Crespon e a gente não conseguiu acesso. É o acesso, né? Gente? Todas as vezes que eu falo de bater na trave é no Campeonato Brasileiro. Que o nosso desejo era vir para cá e subir o Ceará para a primeira divisão. Aí batemos contra o Crespon. Nossa, foi uma frustração, porque... Como é que fica a cabeça das atletas, assim? A gente estava muito confiante, né? Era uma equipe que já estava
encaixada já, todo mundo tava no mesmo pensamento e tal. E foi uma desatenção mesmo, assim. A gente fez um jogo bom lá. Com todo respeito ao com adversário, mas certeza. né, se a gente for comparar até de tradição, né, de equipe, Não, né, é que você não sabe, mas o Crespon, ele tem uma tradição dentro do futebol feminino. mas muito antes do Ceará, muito antes. Mas assim, se você for colocar na balança da questão daquele time que o Ceará tinha... com certeza, não. Em vista disso, sim. Não, sem comparação. Mas eu digo assim, pela história, o Crespon sim. era uma equipe que batia de frente mesmo, né? E aí... Um deslize. Nossa, eu nem dormi, eu fiquei mal, sério mesmo. Fiquei mal porque, assim, até mesmo na minha carreira, assim, eu sempre eu trabalhei em equipes boas, vitoriosas, né? Então, a gente tinha questão de objetivo, então, de cumprir, e eu falava para as meninas que tinham vindo do Flamengo. Daí chegou a Anaísa, que também estava no Flamengo, aí chegou a Lia. Eu sei que nós ficamos em 5, né? 5. Aí a gente, nesse dia, a gente se reuniu e nós conversamos e a gente falou, ó, a gente vai subir esse time. E foi a partir daí. Não, mas era uma coisa nossa, né? Interna ali, aquela coisa. A gente fez uma promessa entre a gente, vamos subir essa equipe. Seja o que Deus quiser, mas nós vamos conseguir. Beleza, aí fomos pro Cearense, também foi bem bacana essa competição, que a gente foi campeã, né? E foi com essa equipe. Vocês são com a Taça Dengue Santiago, viu? Com a Gata Show. Foi a sua? Sou eu, Que maravilha. Mas você não entregou o troféu. Entreguei. Entregou? Você estava nesse... Eu tava lá. Então, eu tava lá. Tava lá. Eu fui a capitã desse jogo. Eu entreguei a taça. Então tem que voltar das fotos lá. Tem que voltar. Que maravilha. Mas foi assim um orgulho, foi uma felicidade tão grande. E nós... Foi meio frustrante porque a gente não conseguiu acesso, mas foi muito bom porque a gente ganhou em cima do rival, né? E foram 2 jogos, 2 anos, eu acho, seguidos, não foi? Depois, no próximo ano, também teve o Fortaleza também, que você foi no ano anterior. Teve 2 jogos finais aí com Fortaleza que vocês fizeram. Então, foi esse do 2021, porque foi próximo, né? Sim. Foi o de 2020, que foi em 2021, e o 2021, que foi em 2021. Não, foi 2021. 2021 mesmo, né? Só que daí foi no final do ano, esse foi no início, né, do ano. Aí, beleza. O Erivelto já estava lá? Ele era auxiliar. Ele era auxiliar. Mas o Erivelto, a gente já tinha uma ligação com ele, porque o Erivelto estava desde a época do Sérgio Alves, né? Isso. Ele, boiadeiro, né? Não, esse boiadeiro chegou depois. O boiadeiro chegou depois. Chegou depois, né? Mas, enfim, aí entrou 2022. Daí, 2022, o Erivelto que assumiu. Assumiu, valendo. Aí ele assumiu e foi muito bacana. Na verdade, o Erivelto assumiu após o acesso. O Jorge foi dispensado após o acesso. Daí o Erivelto ele foi campeão brasileiro, campeão cearense com a gente. Foi ele que foi campeão cearense, ele que foi o técnico. Já com o boiadeiro. Já com o boiadeiro. Aí, beleza, o boiadeiro, aquele jeitão dele também. Enfim, aí deu certo. Os dois encaixaram com o grupo, aí teve uma nova reformulação, né, de atletas. Isso vocês já estavam na Série A1? Não. Não, estavam buscando ainda? Não, a gente tá... Eu tô falando de 2021 ainda. Sim. 2022 que 2021 foi... nós fomos campeões cearense, aí já com o Erivelto e com o boiadeiro. Na Série B. Do Campeonato Brasileiro. Não, nós estávamos na Série B. Na Série B do Brasileiro, né? Que é a A2, né? Que chama A2. Isso. Aí no ano de 2022, que daí começou, né? Ele montou uma espinha dorsal junto com o César lá e aí mandou uma grande parte do elenco, porque era grande, e aí mudou totalmente o processo da equipe lá, né? Aí veio a Psaia, chegou a Tainara, a Thaís. Montou um time forte ali, não foi? Daí chegou a Thaís, né? Thaís Helena até... Eu conheço a Thaís Helena desde quando nós tínhamos 19 anos. A gente disputou uma Copa do Mundo Sub-19 na Tailândia. Seleção brasileira, vamos já. Gente, não, eu tenho que falar, porque eu já conheci, então, é uma menina muito vitoriosa também. Aí a Michele ficou, a Baiana, a
Anaísa, a Lia. Então, assim, ele deixou algumas peças importantes. A Juliana... A Cris Carioca era da tua contemporânea de vocês? A Cris Carioca esteve até conosco aqui também. Então, mas a Cris, ela veio nesse último Eu ano acho que ela agora. foi depois, Não, ela veio nesse último ela veio ano depois, agora. né? Mas tinha a Juliana, né? Agora eu não vou lembrar o sobrenome da Ju. Que a Ju era a mais antiga do time, né? A Ju Moraes? A Ju Moraes. A Ju Moraes. Isso, Ju Moraes. Aí ficou ela, ficou a Jade, enfim, ficou um grupo legal. Aí ficou as mais novinhas, que daí foi a... Gente do céu, tô esquecendo o nome das meninas. Não cita Amália, uma por uma, não, que não, mas é porque é importante, porque É. essa espinha dorsal que foi... Que foi a base da que conquista. foi a base, né, junto com essas meninas que chegaram. E aí, as meninas abraçaram a causa, né, que foi mais importante, assim, ó, tamo junto e tal. E, assim, ninguém podia se machucar, essa era a ideia. Que, né, era ali, no máximo, 15, 16 meninas que iam pro pau mesmo, né, assim, que a gente fala, ia pro pau mesmo para poder jogar e tal. E é o que deu certo, assim, sabe? Ele tinha um grupo reduzido, enxuto, junto com as meninas da base que vinham nos ajudar, que também foram importantíssimas. E a gente conseguiu fazer nisso um trabalho, fiel, né? Eu digo assim, fiel, assim, ele é tete a tete, assim, com ele, assim. Ele sabia quem ele tinha na mão e a gente dava para ele que era possível, né? Naquilo que nós tínhamos ali. E a gente foi fiel ao nosso propósito, né? Que era subir para a primeira divisão. E o Ceará foi importantíssimo nessa época. Na verdade, tudo estava dando certo até o momento que o Ceará começou a ter Os problemas no os futebol problemas do masculino. masculino. E aí, até ali, estava tudo se encaixando. A gente não incomodava eles, tal. A gente fazendo o nosso trabalho ali, tranquilo, vencendo, convencendo, né? Porque a gente não só ganhava, mas convencia jogando. Vocês jogavam muito bem. E A foi equipe muito estava muito importante. encaixada ali com a Arivelton, o grupo de vocês, quando vocês conquistaram não só o acesso, mas na conquista do título, hein, Cris? Assim, até os comentários a gente via, né, as pessoas olhando o Ceará, aquela equipe do Ceará com um olhar diferente, né? Que é um time... Acho que é a postura, né? Eu A acho que postura, tudo. mostra. Eu acho que é isso também que falta aqui no futebol cearense feminino, sabe? É a postura das meninas, elas entenderem que elas têm um brilho diferente, sabia? As cearenses são muito visadas lá no sul, mas não são chamadas às vezes por conta do comportamento, por causa do perfil Tem preconceito ainda? educacional. Não, Não? é questão de comportamento. É? Isso. Comportamento. Disciplina. Não, eu não estou falando assim, eu quero que vocês entendam, tá? Sim. Mas Não. vocês sabem que no sul, no sudeste, existe um preconceito, né? Sim. Com o cearense. E eu não sei por quê. Essa é a verdade, sabe? Porque depois que eu vim pra cá, eu vivi de outra forma, né? Hoje, a imagem que passam de lá pra cá, assim como passa do Rio de Janeiro pra cá, que o Rio de Janeiro ninguém pode andar na rua, né? Porque é tudo perigoso, os caras armados não é assim. E aqui é a mesma coisa, né? Falavam que mostravam era os pastos. Eu não sabia que na capital era tão linda assim, que, né, tão desenvolvido, todo mundo. Eu acho uma história, né? Cria uma história, Cria uma história por cima. Então, assim, existe esse preconceito por conta, né, da estiagem, de várias coisas que acontecia muitos anos atrás, né? Que os cearenses iam para São Paulo. Isso daí é balela, porque todo mundo, né? Todo mundo de todo o país vai, né, para São Paulo. Então, não sei por que criaram isso, né? Mas, enfim. Agora, a questão profissional do futebol feminino, aí eu posso falar. Eu acho que muitas meninas estão virando a chave e muitas meninas estão se destacando hoje no cenário nacional. Tem muitas no Rio Grande do Sul hoje, no Internacional, no Grêmio, né, no próprio Corinthians e tal, por conta do comportamento. Mudou o comportamento. Porque antigamente eles não... Eu acredito que eles não viam, e quando eu cheguei aqui, eu vi um pouco disso, tá? E eu espero que as meninas não se sintam chateadas, assim, mas a questão do profissionalismo, entendeu? De responsabilidade. Quando fala o comportamento é isso, como é que seria? Assim, responsabilidade, disciplina mesmo, comportamento
em viagens, dentro de campo. Eu acho que isso tem que mudar, esse perfil, sabe? Ah, De entendi. atleta. Porque não é que... É diferente quando você chega em São Paulo. As meninas têm essa mudança de chave, entendeu? Elas vão para lá, elas sabem o que querem. Eu sabia o que eu queria quando eu saí de casa, com 17 anos. E eu não sabia que eu ia tão longe, tá? Mas eu sabia que eu tinha que ter cuidado com o meu comportamento. Porque eu também vim de uma família humilde e tal, mas eu sempre tive meus valores, entendeu? Uhum. Eu sempre soube o meu lugar. E às vezes eu acho que esse comportamento, às vezes, afasta um pouco, entendeu? Né? E pode até ser interpretado de uma outra forma, Exatamente. Lembra que nós estávamos falando aqui antes sobre a questão até da visibilidade e É. tal. Como que vai fazer? Se às vezes as meninas não sabem se comportar, né? E não é uma questão, é uma questão mesmo que a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que realmente entender que a gente está entrando em outra esfera, outro patamar. E a gente colocou o Ceará nesse local e acabou, né? Por conta do que aconteceu, acredito que tenha sido por conta do Ceará ter caído para a segunda divisão, que atrapalhou bastante. É o ponto que atrapalhou, mas que foi um resquício que vocês não têm nada a ver, né? Mas que poderia ter sido diferente, sabe? Poderia. Eu vejo dessa forma, né? Mas ainda tem essa questão, por quê? Porque a gente não se posicionou. Eu falo por mim também, tá? A gente poderia ter se posicionado de uma forma melhor para tentar conseguir esses recursos, tentar, de alguma forma, mostrar para eles, a gente quer fazer a coisa certa, né? Porque não adianta nada começar uma competição sem planejamento, sem organização, sem a gente ter uma direção mesmo de trabalho para realmente... Eu sempre joguei em alto rendimento e eu treinava demais, eu trabalhava demais para a gente tentar chegar ali entre os primeiros, né? Meu Deus. Entre os quartos ali, entre os 4, né, do Brasil, e não era fácil, né, porque você joga com equipes que investem muito no feminino, e hoje o investimento tá melhor, porque graças a Deus a gente tá conseguindo, o meu professor falava, galgar o nosso espaço, né. Espaço. Então... Como foi, Cris, eu tenho uma curiosidade, Cris, não sei se você lembra, quando as meninas conquistaram o título, e aí, o título de campeãs brasileiras, a gente estava aqui na expectativa, não sei, do Ceará fazer uma caminhada com elas no estádio, no jogo do masculino. Sim. Eu lembro Você lembra disso, desse debate que a gente trouxe aqui? Lembro. Senti tanta falta disso, Mas sabe, eles cara? fizeram. Não, eles fizeram. Fizeram depois. Vocês conquistaram o título. Teve logo em seguida um jogo aqui no Castelão. Eu sou péssima de data, não tô me recordando aqui o jogo. Eu não lembro a data também, mas teve, sim. E depois que teve esse com vocês fizeram aquela caminhada, né, ao redor, com a torcida. Eu esperava mais festa. Não sei se eu tô punindo pro lado... Eu também esperava mais festa. Eu esperava mais festa. Eu também. Pela importância do título. Assim, não tô falando, criticando a atitude de diretor A, diretor... Não é isso, tá? Sim, tô dizendo não, por mulher. Nem eu tô falando nada. Eu esperava mais festa. Quando com esse meu questionamento, essa minha opinião aqui, como foi a repercussão, vocês voltando com um título brasileiro pro Ceará? Algo inédito. Pois é. E mulher conquistando. Na verdade, foi praticamente eu junto, fiz igual, né? Desculpa, eu fiz igual aquela menina, eu bati nela e falei, e mulher conquistando, mulher, fecha aí, né? Diz aí, cara. Não, é porque eu acho que o divisor de águas aí, em toda essa questão aí, foi a campanha do masculino, porque eles já estavam preocupados. Não, eles já estavam preocupados, né? Eu lembro que eu ainda fui no jogo da Sul-Americana, aí logo em seguida teve o do Ceará contra o São Paulo, né? Que foi a Copa do Brasil depois, não foi? Foi, não, foi a Sul-Americana. Sul-Americana. A Sul-Americana, o Ceará perdeu para quem? Não lembro direitinho. Foi o ano de 2020 e... Não. Foi junto com a Sul-Americana. Foi no ano da Sul-Americana, não. Ou não? Que o Ceará... Não, mas que vocês conquistaram... Não. Foi ano da... Foi sim. Tava invicto, né?
O Ceará estava invicto, estava fazendo a melhor campanha. Bem lembrado. Exatamente. aí- Dorival aí- Júnior, Dorival, que era o técnico, né? Exatamente. Aí, a saída do Dorival... Isso foi em 2020, no período que vocês No conquistaram o 2022. título. Mas vocês conquistaram o título, foi no final, foi no começo? Eu não lembro também. Foi Não, no foi no final. Foi no final de 2022, 2022. Pra disputar a Série A em 2023. não foi isso? Exatamente. O Ceará já tinha passado pela processo da Sul-Americana. Então, mas foi na época da Sul-Americana que o Ceará começou a cair no Foi, né? Brasileiro. Foi na época que, Ele não que o Dorival conseguiu reagir. saiu. Foi na Foi, o Dorival não- foi pro Flamengo. Foi no meio da temporada, no meio da Foi Série pra B. julho, por ali. Pois é, no meio da Série B mesmo, o Ceará já tinha poucas esperanças, assim, de não... Não, mas o Ceará não tinha risco de cair. O Ceará tinha 8 jogos. Não, eles tinham caído de rendimento. Depois que daí ele caíram saiu... de rendimento. Quando o Dorival saiu, caiu um rendimento. E aí foi a Pra mim questão era das trocas dos 2021, técnicos Dorival. e tudo Eu mais. tô doida. Não. Dorival foi 2022, né? Pra mim, Dorival era 2021, no período da pandemia. Pois Não, é. ele voltou ao futebol com o Ceará. Que depois que ele Isso. se tratou, né, do câncer, do todo o trabalho dele de saúde, aí ele voltou ao futebol. Foi o Ceará que deu essa força de vontade pra ele, né? E ele Eu saiu acho pro até que Flamengo. foi um erro ele ter ido pro Flamengo, porque eu acho que ele com o Ceará ia levar assim, o Ceará muito distante. Ele é um grande líder, eu tive a oportunidade de assistir alguns Não é à treinos. toa, onde é que está agora? E ele merece, tá? É. Eu acho que ele merece. Mas voltando aqui à repercussão, Não, né, com do- certeza, né? do período. Não, calma, Dorival. Mas a questão é que foi naquele período, né? Daí o Ceará saiu da Sul-Americana e começou a cair. Então, assim, a preocupação já estava neles. Já estava, até eu conversava muito com o boiadeiro, e aí a gente fala, vai cair ou não vai? A gente conversava, a gente tinha essa conversa, né? Eu falei assim, poxa, o Ceará não reage? Eu falei assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, não Mas sei. vocês já estavam com o título brasileiro. Não, ainda não. Só que a gente conversava, porque a gente sempre ia nos jogos. Sim. Eu e ele, eu ia com ele, às vezes, nos jogos. Eu tô me perdendo E cronologicamente porque, aqui. e porque Não, também... é porque é um período que nós jogávamos, eu ia pro jogo com ele. E aí a gente assistia, o Ceará não tava ganhando Pronto. mais. Aí a gente conversou. Mas Só o que título de vocês não foi no início da temporada? Não foi. foi. No final, Foi né? no final. Eu acho que Foi foi no lá em final. outubro, Foi no né? final. Foi no final. outubro, Ah, tá, desculpa, novembro. eu que tô me Eu perdendo não aqui lembro no... a data, eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Eu tenho um ano aqui, tem a data, vai. Pode E aí continuar, gente. o que aconteceu? Daí a gente começou a conversar. A gente, será? E a gente conversava porque o Ceará não estava reagindo, né? No brasileiro. Então, assim, a gente jogando aqui, ó, a gente conversava. A gente tem que fazer a gente tem que ir bem. O nosso pensamento. Aqui não pode arrebentar. Eles estão indo mal lá, mas a gente não pode arrebentar aqui. Já existia a preocupação de, tipo, caramba, se eles caírem, pode sobrar. Ah, sim. Já pensava A nisso? gente pensava, a gente conversava sobre isso. Mas, lógico, torcendo para que o Sim, Ceará sim, não acontecesse sim. isso. Aí a gente fala, poxa, mas tem 8 rodadas ainda, o Ceará tá bem, o Ceará tava entre os 10. Aí eles falavam, matematicamente não cai. Mas só que o Ceará não ganhou. Foram 8 jogos, né? Que o Ceará não ganhou e tal. E aí foi praticamente no período que a Foi no gente final venceu. da temporada. Foi final da temporada aqui. Que a gente já tem a matéria aqui com vocês em dezembro, enaltecendo o ano, falando sobre o título, final da temporada, em outubro, novembro, que vocês conquistaram esse título. E aí logo em seguida já foi o Cearense, a gente acabou perdendo o Isso, Cearense. perderam o Cearense no mesmo ano. Isso. E, enfim, aí... E a gente pegou... Em paralelo, o Ceará na situação ruim no Campeonato Brasileiro. Exato. E aí, beleza. Daí, e a gente jogando, focada na competição do brasileiro, né? No nosso brasileiro. Aí, eu lembro que nós fomos, até aconteceu um episódio, nós fomos para o jogo de acesso, né? Que foi com o JC, em Amazonas. E eu acabei até entrando numa briga com a torcida. Que a torcida começou a jogar lata de cerveja na gente e a gente se envolveu numa briga. Eu até peguei 4 jogos por causa disso. Mas foi Caramba. a briga. Horrível. Foi? Não, né? A gente ganhou de 4-2. Eu acabei sendo expulsa por uma besteira do juiz, porque eles realmente trataram muito mal a gente lá. Aí eu falei para as meninas, vamos embora, tal. E ele ficou bravo, que eu chamei a menina, né? Falei, vamos embora. Falei assim, não é para cumprimentar ninguém, vamos embora. Aí ele foi me deu o cartão vermelho. Mas eu falei justamente porque eu não gostei da forma como Sim. eles estavam nos dirigindo a Dirigindo, palavra. né? Sim. E eles tentaram de toda forma, expulsaram a Anaísa, tentaram de toda forma
denegrir, prejudicar a gente para elas poderem ter o acesso. E isso não sai da minha cabeça até hoje. Enfim, saí lá, teve uma confusão, e aí eu falei pro Erivelto. Falei assim, Erivelto, a gente vai subir, a gente vai subir. Aí ele, sério? Eu falei assim, a gente vai subir. Aí a gente jogou aqui em casa, subimos, e eu falei assim, aí na hora da reunião eu falei assim, agora a gente vai sonhar. Falei assim, agora deixaram a gente sonhar, a gente vai ser campeão. Eu falei, até agora ninguém tinha mexido, a gente não mexeu com ninguém. Eu falei, mas a partir de hoje, eu falei assim, agora a gente vai ficar com o pensamento no título. E graças a Deus, depois daquele dia ali, o nosso foco já... Até ali era só processo. Depois daquele dia, foi só para ser campeão. Então... E voltando com esse título? Oi? E voltando com esse título, qual foi a repercussão porque, aqui? na verdade, a gente jogou em Curitiba, na minha cidade, né? Como foi jogar na tua cidade? Mulher. Eu fiz o pênalti ainda. Foi muito, eu tava muito ansiosa. E foi muito difícil, porque foi a primeira vez, tá? Nesses 20 e poucos anos que eu tenho de carreira, que a minha família toda pôde ir. Eu chorei muito. Foi muito emocionante para mim, porque... Por isso que eu acho que eu decidi parar. Porque a única realização da minha vida era essa, né? Eu não tô me emocionando. Ah, vai ficar à vontade. Porque, assim, foi muito difícil a luta. Né? Pra chegar, né? Até ali. E aí, eu consegui fazer um jogo tão importante, onde que eu pude levar minha família inteira, meu pai, minha mãe. Você nunca tinha, meus seus primos, pais nunca meus tinham amigos. ido assim para o estádio, a família? Não. A minha mãe até foi, né? Conseguiu me acompanhar um pouquinho, mas meu pai não. Meu pai só me levou a primeira vez para eu fazer o teste. E deixou lá, e depois desse teste a minha vida caminhou. Mas meu pai não sabe nem jogar bola. Meu pai é horrível, não sabe nem que era zagueira. Eu que ensinei com o tempo, meu pai é garçom, não tinha dado. Nossa, péssimo. Aí e aí foram meus irmãos, né? Foram meus primos, meus amigos de infância. Depois as minhas amigas que jogaram comigo, tudo tirando foto, me marcando. Cara, eu tô aqui e tal. Então foi muito, meus vizinhos. Então foi muito emocionante, assim. Eu sabia que seria um dia especial para mim, assim. E quando nós chegamos lá, o campo totalmente diferente, né? Porque lá é grama sintética. No aquecimento a gente não conseguia encostar, as meninas não conseguiam chegar. Eu sempre joguei sintético, né? Então eu tenho um certo, até o Pan-Americano que a gente jogou em Guadalajara foi grama sintética. Eu me dei super bem porque né? Não, é um campo que eu tô acostumada. Eu fui acostumada porque foi o primeiro campo que me deram para jogar depois da rua, foi o sintético, né? Era areia e sintético. E aí eu me dei bem, só que as meninas a gente não conseguia tocar a bola. A gente toda vez era um timezinho a mais, né? Uma velocidade um pouquinho a mais do que a gente estava acostumada. E elas estavam treinando, elas só treinavam em grama sintética. Então, elas colocaram o ritmo no primeiro tempo muito forte. E aí eu acabei saindo uma bola errada, acabei entregando a bola no pé da menina, ela jogou na menina, atropelei a menina dentro da área. Falei, meu Deus. E eu tranquila, gente, sério mesmo, foi o jogo mais tranquilo que eu fiz, mas eu não tava ansiosa, eu tava feliz, sabe? Sabe quando você tá fazendo o jogo, tá feliz? Eufórica. Eufórica. Essa é a palavra. E aí, acabou que a gente tomou o segundo gol, aí nessa eu entrei no jogo, né? Eu fiz esse lance, entrei no jogo. E aí a gente tomou o segundo jogo, o gol, eu falei assim, agora a gente tem que entrar no jogo. Eu falei, a gente não pode tomar mais gol. E a gente se fechou ali até o primeiro tempo, respiramos no segundo tempo. Aqui não apareceu o jogo, né? O jogo estava fechado, né? O Atlético não liberou. E aí, no segundo tempo, a gente jogou um jogo totalmente diferente, totalmente propositivo, né? A gente ficou mais com a bola no pé, tudo. A gente teve chances de fazer gol, mas não era para ser aqui mesmo. Mas a emoção foi muito grande, muito a família. Depois eu fui me encontrar com eles estavam, assim, até para eles, sabe? Foi um evento totalmente diferente, que eu acho que a maioria não tinha ido estádio. E foi muito legal. Mas o Paraná é muito complicado. Não tinha torcida para o Ceará. Ó, para você ver como que eles são preconceituosos. Imaginaram que nem ia ter torcida lá.
Não deixaram nem Aí espaço. quando a minha família chegou, que daí eles fizeram festa, eles foram antes, né? Fizeram festa lá, aí eles levaram eles para um camarote, porque não tinha Espaço para torcida. eles não adversária. colocaram, Não separaram, não né? separaram o Separaram. setor para torcida. Falamos do momento feliz, mas teve também momentos de dor e tristeza em relação a esse time o time que disputou a Série A, né, toda, mas o time que caiu para essa Série B e a gente teve até que lamentar, porque as meninas que estavam, era boa parte da base, não é esse grupo aí que você falou. Não era não, nem. Eu acho que se fosse esse rebaixamento, grupo, esse né? grupo que subiu, as nossas chances de ter feito um bom campeonato, Seria muito melhor. é lógico que ganhar é quase, assim, é muito difícil, né? A nossa intuito era primeiro se manter na primeira divisão. Claro. Mas A forma de como foi, ela foi eu tenho dolorida, certeza, né? eu tenho certeza que a gente não teria nem caído, sabe? Até por conta de alguns jogos que nós tivemos, tal, e pela força que nós tínhamos, né? Como grupo mesmo, a gente era uma Sim. família. Nós Era éramos uma Era o família. ponto mais forte desse time. Era, com certeza. Era a liderança do Erivelto, era o trabalho que ele tinha com o boiadeiro, o Fábio, né? O César e a Clara, né? Que também faziam um trabalho excepcional. A gente era aquele... o departamento ali era aquele... Eram só aquelas pessoas ali, né? Então, Nossa, assim, a gente era muito assim... daqui não pode fugir, né? Então, era muito fechado, era muito restrito ali. Então... Não sentiu uma certa impotência, assim, Karen? Por exemplo, todo esse trabalho que você está falando, dessa emoção, do título, de um acesso, que não é fácil você se manter na primeira divisão do futebol feminino, né? As disputas, elas são bem acirradas, as equipes, elas são muito competitivas, né? E tem equipes que têm um investimento muito maior, então, assim, fica até desleal a certa concorrência. Mas, assim, uma certa impotência por tudo que vocês conquistaram, né? Aí foi uma consequência do futebol masculino que acabou respingando no feminino, destruindo todo um trabalho, né? Acabando com todo um projeto. Como é que fica o sentimento da atleta quando chega numa situação como essa, hein, Karen? Eu vou te falar, eu fiquei depressiva, tá? Eu fiquei depressiva não pelo... Eu tinha recebido alguns convites para ir embora e tal. Mas eu não sei, sabe? No fundo, a gente ficou com aquele negócio assim... Poxa Tem vida, mais né? coisas, tem mais história para contar, né? Na minha história, eram histórias maravilhosas que eu queria ter contado junto com o Ceará feminino. E o meu intuito, né, quando eu vim para cá, depois que, lógico, eu decidi ficar, era que o Ceará feminino fosse a maior potência do estado. E talvez o Nordeste, né? Eu acho que o Ceará é grande demais, assim como, né, é o Fortaleza, mas o Ceará em si é o maior do estado. E eu me senti assim, sabe, punida por uma coisa que eu não fiz, né? E no início já de 2023, eu já sabia já que nós talvez não iríamos renovar, que já teríamos esse problema. Porque, infelizmente, por conta nós tivemos um problema também com o clube não estava conseguindo nem nos pagar. Né? Então, a gente teve um problema nesse período e a gente sabia que talvez, né, a saída esqueci o nome do ex-presidente. Era Do o Robson de Castro. Robson de Castro, tudo. Então, teve um problema ali financeiro, né? E ele permaneceu até um início ali um pouquinho, ainda ficou mais depois antes de renunciar, né? Ainda ficou mais um tempinho. Mas nós sabíamos que ia ser um problema muito sério, né? O clube já estava enfrentando, não sei se vocês lembram, que alguns jogadores colocaram no clube, Sim, né? Na justiça e tal. E aí, o que aconteceu? O Eduardo Arruda, que foi o cara, assim, que para mim... Eu tenho o maior carinho, o maior respeito, assim, sem comparação, porque ele foi o cara que bateu no peito e falou, vai ter o futebol feminino sim, só que não tinha recurso. E ele me ligou, ele falou, Karen, não tem recurso. Aí eles mandou as meninas pro
para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né, para jogar contra o Flamengo. Uhum. E ele falou, ó, eu vou mandar, Karen, as meninas, porque não, elas têm que jogar, porque senão vai ter que acabar o futebol feminino. Uhum. Então, assim, não foi uma coisa que ele planejou, foi uma coisa que A aconteceu. consequência, Ele ele teve que reagir. fazer, ele teve que fazer. Teve que reagir. E ele foi muito, 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 muito questionado por causa disso. Porque até o que ele falou, as pessoas não entenderam, né? Na verdade, cortaram. Depois eu assisti, né, a entrevista dele, e ele não falou aquilo ali. Cortaram a parte por que ele falou aquilo, né? E a questão é que ele falou, é o direito delas, elas têm que jogar. Ele queria que a gente marcasse presença, e o Ceará merecia isso. Foi um direito nosso adquirido, né? Então, nós merecíamos sim. Tinha que estar lá, tinha né? que estar lá. Só que foi cruel, porque só foram meninas, Sim. né? Da base. De né? 20 para baixo, né? Tinha meninas até de 14 anos ali. Sim. Eu falei assim, meu Deus, né? E aí, o que aconteceu? Ele me ligou, ele conversou comigo e falou, Karen, é assim. Eu falei, você sabe que eu tenho 4 jogos para cumprir. Eu falei, qualquer coisa, conta comigo. Eu falei assim, eu tava esperando tua ligação. Porque eu não queria ter abandonado o Ceará. Nenhum momento, assim. Mesmo que eu não estivesse, sabe, no elenco para jogar, tal, mas eu não queria ter abandonado elas naquele momento ali. Era para ter ido. Eu ter ido mesmo para o Rio de Janeiro, pelo menos para acompanhar elas. Dá um Né? apoio moral das meninas. Sim, né? sim. Eu acabei nem pensando nisso na época, né? Frustrada. Eu tava chateada, né? Não, claro. E aí, enfim, aí o Eduardo Arruda ligou para mim, ele falou assim, cara, eu preciso da tua ajuda. Volta. Até que, no entanto, quando ele me contrata, né, para retornar, começa a vir as meninas, começa a chegar meninas novas. Até o entanto, ele não conseguia contratar. Até aquele momento ali. Ele falou, eu preciso te levar, Karen, para a gente conseguir contratar. Eu falei para ele, a gente vai passar dificuldade. Ele, não, eu sei disso, mas vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Só tinha uma contratação diferente, né, que era a Helena, né, que era de outro país. Eu não sei agora o país que ela é, se é Dinamarca e tal. Enfim, então assim, foi uma... E quando eu cheguei, tava muito difícil. Muito difícil. Era uma coisa assim, não sabe? poderia nem cobrar, né? Era, cara, é difícil até da gente... Eu acompanhei os jogos, né? Acompanhei as goleadas dolorosas, assim. A gente não podia nem questionar. Não, mas só que eu fiquei um pouco chateada. Porque a culpa era assim, a questão depois ficou assim... Vocês não tinham culpa. Não tínhamos, mas tínhamos. Sabe por quê? Porque depois começou a chegar os meninos e tal, ficou assim, não pode cobrar, porque o Ceará não, só tem menina nova. E não, já tinha mudado já, entendeu? Já tinha mudado a chave. Eu acho que depois o compromisso foi nosso também. Tinha que jogar essa culpa, porque as meninas, até eu chegar aqui, as meninas não estavam nem aí. Precisava Entendeu? entender o tamanho do compromisso, né? Se porque ganhar, elas não beleza. tinham- Porque porque o que tava pra elas assim, ó. Se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, poxa, é sub-20. Elas não tinham responsabilidade. A responsabilidade tava totalmente assim, ó. Fica tranquila, vocês são novas. Tipo Agora- assim, sabe? Não, mas aí Agora, depois quem chegou passou eu. isso pra Chegou- elas, né? Aí você já chegou com uma outra figura, uma profissional, gabaritada, seleção brasileira, né? Passou por diversos clubes. Então, assim, já mostra uma certa importância, responsabilidade. Porque às vezes a gente cobra dessas jovens, dessas meninas, imaturidade e tudo, mas como é que elas iam adquirir isso? Qual era o Sem um gestor? exemplo, né? Um exemplo em campo também, Qual era o especialmente. gestor que estava ali para dizer para elas, olha, um campeonato brasileiro é uma Série A. Qual foi a formação que elas tiveram para poder disputar Não, contra o acho que elas Fluminense, até contra o tinham. Corinthians, Não, contra o ela até- Flamengo, né? É que assim, elas Você até tava lá tinham, elas dentro, não, né? Você elas sabe. até tinham a noção, mas a responsabilidade não estava Não nas estava. costas delas, entendeu? A responsabilidade acabou ficando num clube que não investiu, tal, eu entendi até aquele momento, até o dia que eu cheguei, até o dia que a gente perdeu pro Corinthians, e aí eu sentei com a Milene, com a Grazi, com a Érica, né, que foram meninas que jogaram comigo, né, na seleção, tudo, são minhas amigas, fora de campo, né,
né? Não só dentro do futebol, mas fora. E aí a gente sentou, que daí eles fizeram um almoço, né? Sim. Para não deixar aquilo mais pesado. Tenso, né? O Arthur conversou comigo tudo na época. E ele falou assim, não, a gente vai fazer aqui um almoço aqui para elas sentirem como que é o Corinthians e tal. Para elas entenderem como que era o meio. E o Arthur Elias ainda foi tentando, isso. né? Uhum. De Eles todo fizeram um traquejo isso. para poder fazer uma coisa bacana. E aí foi 14, né? A gente tomou o primeiro jogo 14-0. E aí elas vieram conversar comigo. Eu falei assim, não fique com pena. Eu falei assim, a gente tá aqui, a gente tá de pé. Falei, a gente vai tomar as porradas. Mas eu falei, a gente vai melhorar. Então, assim, eu não queria que sentissem pena da gente. Uhum. A gente perdeu alguns jogos porque tínhamos que perder daquele valor. Né? Aquele número de gols. A gente não foi competente também. Teve épocas que nós... Mas teve jogos que a gente provou que a gente podia sim jogar. Talvez não de igual para igual, mas se a gente tivesse alguma outra peça ali, algumas meninas tivesse um pouquinho mais de investimento, nós teríamos feito um campeonato não tão ruim como foi. A gente bateu na trave com algumas equipes e eu vou te falar, foi difícil pra gente, por quê? Porque todo mundo achava que ia dar goleada na gente. Uhum. Depois da primeira, né? Depois, exatamente. Então, assim, por isso que eu falei, ou a gente muda a postura, e eu vou falar, teve 3, 4 jogos que eu tive que dar um chacoalhão no time, entendeu? Eu vim com essa responsabilidade. Eu falei assim, tá minha carreira em jogo. Esse papel aqui pode parecer, né, para muitos, cara, jogou tudo isso, joguei, tem Mas história. tem o meu nome aqui, meu amigo. Tem meu nome, É. mas eu queria mostrar para elas que, independente disso, eu tinha que jogar também. Uhum. Elas tinham que me cobrar e que nós tínhamos que fazer com que o Ceará não ficasse nessa situação. Porque eu falei para elas, a gente subiu o Ceará, eu falei assim, já está minha história lá. Eu falei assim, agora a gente pode manchar essa história, né? Que história que vocês querem contar? E no final, a gente tentou contar uma história de luta, de superação, que as pessoas não tirassem sarro da gente, né? Que a gente não virasse motivo de chacota. Eu bati de frente com grandes jogadoras porque elas estavam rindo. Eu falei assim, aqui, hoje vocês não vão fazer a goleada que vocês acham que vocês vão fazer. Então, assim, eu bati de frente com vários atletas, assim, né? Só que estava desleal, porque a gente não teve o apoio, né, o investimento necessário que o clube não pôde nos dar, entendeu? Isso a gente era ciente, mas eu estava ali com o meu coração, com a minha força de vontade, com a minha dedicação, eu não podia deixar ser manchado, exatamente. Essa questão que eu falei da questão da responsabilidade. Da responsabilidade. Né? Gente, que papo bacana. Eu já recebi até o áudio aqui do diretor, do nosso Thiago Gadeira, que tinha que encerrar. Tá vendo como é rápido? E a gente gosta de conversar, viu, Karen? Reta final aqui do nosso Elas no Esporte. E a Karen vai ser técnica? Será que veremos uma Karen técnica da equipe masculina? Será? Já pensou? Deus me livre, não sei. Eu acredito que tudo você tem que estudar, né? Você tem que se preparar. Eu tô nessa fase agora de me preparar. Tô vendo vários horizontes, aprendendo cada vez mais. O futebol, ele tem um leque aí de muitas coisas pra gente aprender. Eu tô no início, eu amo pessoas, eu amo gerir pessoas. Eu amo gerir pessoas, não. Eu amo. Você coordenar, né? Coordenar ali, trabalhar. Eu tive até uma experiência no passado com as meninas, acabei ajudando ali, porque a Clarinha estava grávida. E aí ela pediu, né? Eu acabei ajudando ela na supervisão, tanto do profissional quanto do sub-17, mas eu estava machucada. Aí eu acabei ajudando ali, né? Foi uma forma também de aprender pouquinho. Experiência, né? Quem Exato. Sabe? Mas assim, agora eu tô aprendendo, o Safest está sendo aí os meus padrinhos, meu apoio. Um cheiro para tu, o Marcos Gaúcho, o nosso presidente, a Catiúcia está sendo uma grande coordenadora do futebol feminino, ela está sendo a grande responsável de eu estar aqui hoje, tá? Ai, que bom. Aqui no Ceará, porque eles não desistiram, os dois, né? Não desistiram de mim, junto com o pessoal lá do Safest. Até também tenho que agradecer o pessoal lá da IFC, né? O Emanuel Carneiro e tal, o pessoal. Ontem a gente participou lá do programa da academia
de futebol, né? né? Que eles levaram até o Atirson, né? Até eu escrevi Anote- aqui para não Mande um alô esquecer. pra galera toda aí, pra Atirson é gente. nosso secretário nacional, né? De nacional futebol, de isso. defesa, do direito Do do Ministério do torcedor. Esporte, do né, Ministério também. do Esporte, que também está em parceria, né, com esse programa, que foi realizado ali no... IFCE. Não, no auditório do UFC, né? não. A gente foi no... Só deixa eu olhar aqui Pesca. direitinho, rapidinho. Foi ali no Conjunto Ceará, né? Ah, tá. Foi no Onde vai ser núcleo o polo? O núcleo que vai ser no Conjunto do Ceará e o outro vai ser no Tirol. Exatamente, Né? isso Exatamente. mesmo. Aí foi bem interessante, foi bem legal, porque tinha várias meninas, tinha mais de 30 meninas, Ai, que e o legal. programa Vai abraçar, né? abraçar o futebol feminino. É um dos grandes programas que está acontecendo aqui no Ceará, né? E a gente tem que difundir o futebol feminino. Eu Verdade. acho que é a grande oportunidade agora que a Copa do Mundo está vindo, não só, né, de divulgação, mas, enfim, de desenvolvimento mesmo do esporte. Legal. E eu acho que as mulheres têm que abraçar, quem gosta, né, de futebol, tem que abraçar a causa. E eu tô um pouco desacostumada, assim, porque o ar-condicionado tá bem forte. Não, tranquilo. E eu tô toda alérgica aqui. Mas, enfim, eu acho que é o momento, sabe? É o momento da mulher, eu acho que é o nosso momento de realmente a gente se abraçar, de se unir nessa causa. O futebol feminino é a realidade no país. Isso. E as pessoas têm que entender que as mulheres sabem, sim, sobre futebol, sabem jogar e jogam. Qualquer coisa, é só me chamar para um racha. Tô brincando. Que eu tô valendo, que tá valendo, né? Que a gente pode... vamos com 1 a 1 aí, pro X1. O X1 que dá certo, Tô né, cara? brincando, mas... Ai, cara, que Enfim, bom. eu acho que é a grande oportunidade, sabe? Da gente Bom. desenvolver o esporte no estado. Eu acho que o Ceará é um celeiro de grandes atletas. Uhum. E a gente tem que Vai pra cima, né? enaltecer isso. A gente tem que valorizar isso. Essas meninas aí sonham. São meninas, a maioria de periferia, que querem ser alguma coisa. Eu acredito muito que elas vão ter oportunidades diferentes da minha. Eu fui uma grande atleta, mas eu não ganhei dinheiro com o futebol feminino. Mas eu sou realizada, porque eu consegui conquistar muitas coisas. Eu nem falei, né? Mas até dentro da Marinha eu ganhei honra ao mérito da própria Dilma na época, né? Bacana. Da presidente. Fui escolhida uma das atletas para receber esse título. Então, assim, disputei alguns mundiais, né? Pela seleção militar, pela seleção brasileira, pela seleção universitária. Conheci o mundo através do futebol. Mas o que ficou, né? Ficou a minha história, né? Ficou tudo que eu aprendi, o meu caráter. A sua formação geral, né? Minha formação Através geral. do esporte. Se tornar uma mulher que sabe o que quer, buscar os meus objetivos, e eu quero fazer com que o futebol feminino realmente seja representado com grandes mulheres vencedoras, que lutam, que brilham, que querem ser mães, enfim, quero ser o que quiser, né? E eu acho que é essa grande oportunidade que nós temos agora por conta dessa Copa do Mundo. Vai ser legal. Vai ser muito bom. E foi muito bom esse papo. Cris Foi ótimo. Silveira. Ela deu aula, né? Deu aula aqui pra nós, não foi não? Dei aula não, Seja para com isso. Volte sempre, viu, Karen? Ai, Volte obrigado. sempre. Terminei o seu curso de formação. Que você seja uma grande técnica, que eu acho que você tem todo o perfil para isso, né? Passar todos esses ensinamentos aqui para as obrigado. outras, que bom. E que seja sempre bem-vinda aqui nesse espaço aqui, muito democrático da mulherada, tá joia? Eu que agradeço você, Cris, agradeço você, Denise. E eu espero que vocês sempre possam lutar aí pelos nossos direitos. O que nós estávamos conversando, a gente não quer lugar de ninguém, a gente quer nosso lugar, a gente quer ser respeitada, a gente quer ganhar nosso salário, poder ir para casa, ficar tranquila, né? É isso. E conquistar tudo que é por gente nós, por merece. direito, né? nosso. Nada de ninguém, só o que é nosso Só o que mesmo, é né? nosso. Tá certo? É isso E aí. obrigada, tá? Obrigada eu pelo adorei. convite. Que Deus abençoe sempre vocês. Tá bom? Amém. Muita Sucesso luz. pra você. Obrigado. Amém. Gente, esse foi o nosso Elas do Esporte. Você nos acompanha aqui na TV Diária, acompanha na Rádio Verdes Mares, acompanha também no nosso YouTube Jogada. Aquele cheiro grande, tá no coração e até o próximo.